Certa vez eu estava a caminho do metrô e muito acelerada, muito apressada por causa do horário. Cheguei no metrô, fui ver o meu bilhete único, enfim, e aí eu passei pela catraca e quando eu estava me dirigindo lá para a plataforma para pegar o metrô para onde eu iria, eu vi um rapaz sentado e ele estava assim, de alguma forma pedindo a atenção das pessoas. E assim como a maioria, eu passei por ele e não dei atenção. Eu fui ali para a plataforma, mas algo me tocou assim profundamente no coração e eu voltei para aquele rapaz, porque de fato eu não tinha nenhum dinheiro para dar. Sabe quando você tá com o seu dinheiro contado para condução, para as coisas de escola, e eu não tinha realmente nenhuma moeda, nada. Mas eu voltei ali para aquele rapaz, estendi minha mão para ele, ele estava assim bem sujo, bem debilitado, triste, um olhar vazio. E na hora, a primeira coisa que me veio à cabeça fazer foi estender a minha mão para ele. Eu estendi a minha mão, peguei na mão dele e eu olhei no fundo dos olhos dele e disse assim: eu espero do fundo do meu coração que a sua situação melhore, que o Senhor te ajude, que o Senhor te levante dessa situação. E aí eu peguei, apertei bem a mão dele assim, junto de mim e saí. Mas eu recebi em troca um olhar assim de esperança. Foi algo muito de Deus. Eu não sei se ele estava esperando um trocado, um dinheiro, eu não sei se ele estava esperando alguma coisa desse tipo, uma comida que eu não tinha realmente naquele momento para dar. Mas o que eu tinha eu ofereci e nós temos a palavra de vida dentro de nós. Então eu balbuciei ali aquelas palavras no meio daquela barulheira e ele escutou e ele absorveu e ele beijou a minha mão. Enfim, eu nunca mais vi aquele homem, mas aquilo me marcou durante um tempo, porque durante essa semana em que eu peguei a parábola do bom samaritano para ler, eu fiquei pensando quantas outras pessoas eu acabei passando de largo e não fiz nada, nem oferecer a palavra de vida que às vezes eu tenho. E com essa história verídica, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10. E a gente vai ler essa parábola que é bem pequena, rapidinha, mas que diz assim, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Só um parênteses aqui, esse perito na lei, essa autoridade na lei, na verdade, ele já tinha essa resposta. Mas aqui é como se ele quisesse fazer uma pegadinha com o mestre, né? Vamos ver o que ele tem para me responder, se ele sabe o que eu faço para herdar a vida eterna. Mas Jesus, com toda a sua mansidão e sabedoria nas palavras, ele responde dessa forma para aquele perito na lei. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta essa lei? Ele foi tão esperto que ele jogou essa pergunta de novo para aquela autoridade, para aquele rapaz que sabia tudo da lei. Ou seja, ele devolveu com uma outra pergunta. E aí ele respondeu a Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. E ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? De novo aqui, mais uma pegadinha. Em resposta, disse Jesus. E Jesus veio com aquelas parábolas, né, com aquelas histórias que ele gostava de contar ao povo, à multidão, para que eles entendessem a linguagem de Jesus, para que eles entendessem o que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus ali começa a contar essa história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, só um adendo aqui, 2 denários equivalia a 2 dias de trabalho, então era um salário de um dia de trabalho. Então ele estava deixando 2 denários, o que significava 2 dias de trabalho, já estava pagando por aquilo antecipadamente. Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E isso ele disse ao homem da hospedaria. Qual destes 3, Jesus perguntou ao mestre da lei, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então, ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Jesus então lhe disse, vá e faça o mesmo. Jesus, ele aqui coloca diante dele uma situação e fala assim, você já tem a resposta para o que você precisa fazer. Você não precisaria nem estar me perguntando. Na verdade, eu e você já sabemos o que precisamos fazer. Mas, assim como o sacerdote e o levita que passaram de largo, somos nós muitas vezes. O samaritano, aos olhos dos judeus, eles praticavam a religião da forma errada. Eles não tinham o mesmo amor à doutrina que os judeus tinham. Então, meio que eles eram um povo não muito admirado pelo povo judeu. Os samaritanos não eram nada queridos pelos judeus. Mas Jesus usa justamente a figura do samaritano para mostrar que ele parou para cuidar daquele rapaz que havia sido assaltado, que estava quase morto, cheio de feridas. E ele usa a figura dessa pessoa tão excluída da sociedade, que talvez praticasse tudo errado, mas que uma coisa ele estava fazendo certo. Ele tinha entendido o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Ele havia entendido que era necessário amar o próximo. Ele havia entendido que era necessário estender a mão. Ele havia entendido o significado e a importância da empatia. Ele havia entendido que necessariamente não precisava ser uma pessoa tão importante para parar e ajudar, uma pessoa conhecedora das leis, um levita que atuava na casa do Senhor, que fazia todos os serviços ali da casa do Senhor, ou um sacerdote que tinha toda a sua importância na hierarquia dos judeus. Não era necessário. Mais do que mostrar uma religião aqui, Jesus estava ensinando que era necessário amar, que era necessário se importar, que era realmente necessário estar sensível àquele momento, àquela situação que aquele rapaz estava passando. Ele havia perdido tudo e ainda estava machucado. Então era necessário amar além de si mesmo. Priscila Alcântara, em uma ministração muito valiosa que ela fez no ASO 2018, Até Sermos Um, ela diz que Cristo valorizou cada passo da sua humanidade. Quando ele se fez homem, deixou o seu trono de glória, por empatia, por amor e por misericórdia, para passar por tudo o que nós passamos aqui, para sentir na sua pele aquilo que o homem estava sentindo, ele valorizou cada passo da humanidade. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem por amor, por empatia, por compaixão. Ele queria mostrar, e eu acredito que ele conseguiu, que através da simplicidade, de um gesto, de uma pessoa que ninguém dá nada, é possível você aprender coisas grandes, como foi o caso daquela mulher que lavou os pés de Jesus com seus cabelos, que também foi o caso daquele pequeno rapaz que subiu na árvore só para ver Jesus, porque ele queria ver o mestre, e Jesus ali no meio daquela multidão, ele fala assim, vem aqui, desce, eu quero pousar na tua casa, eu quero ir lá na tua casa, quero conhecer a sua família. Ele exerceu essa empatia em pequenas doses na vida de cada um dos personagens que ele passou e que foram registrados, mas quantos milhares não foram registrados. Mas como é bom saber que temos um Deus, que temos um Senhor que se importa conosco. Que tal você começar a olhar de uma forma diferente?
seja com alguém que você conhece, seja com algum desconhecido, como foi o caso daquele rapaz lá no metrô. Eu não sei o que vai acontecer na sua semana, eu não sei que tipo de pessoas aparecerão no seu caminho, mas eu desafio você a tomar uma dose de empatia, colocar-se no lugar do outro, tentar entender um pouquinho, tentar ser sensível àquilo que aquela pessoa está passando. E mesmo que você não tenha aquilo de que ela precisa, eu sei que você tem palavras de vida que você pode liberar para essa pessoa. Um grande beijo, uma boa semana e não se esqueça, antes de sair de casa, tome uma dose de empatia.